Olá, como estão todos e todas? Estamos aqui para o primeiro ATPC do ano de 2022, para nós podermos tratar dos assuntos pertinentes da educação especial e inclusiva. Quero agradecer aqui nossa dirigente Liane pela oportunidade, a diretora do núcleo, professora Vanessa, que está sempre com um olhar para a educação especial. Agradecer a minha equipe, que tem o nome de fato equipe, pois todos colaboram muito, e ao Rodriguinho, que é o nosso apoio hoje, o nosso coadjuvante nas questões de informática e de gravação desta ação, tá bem? Pode passar, Rodriguinho. Mais um. Pode passar. Isso. O nosso tema de hoje, ele é bastante relevante, ele trata, em específico, temas pontuais da educação especial, que são os anexos 1, 2 e 3, e o porquê fazer. Sabemos que isso já é uma situação repetitiva, mas isso é bom porque nós temos muitas pessoas novas na rede, entre professores, PCs, PKs. Então, é importante que nós façamos aqui a retomada dos nossos trabalhos. Pode ir lá, Rodriguinho? O objetivo da nossa ação de hoje, do nosso ATPC, é de fato de um trabalho, de construir um trabalho sólido para poder registrar os saberes prévios, os conhecimentos prévios que o aluno tem e poder elaborar um plano que vai, assim, condizer com o currículo adaptado, com as metodologias e estratégias significativas que beneficiem o quê? O avanço do aluno. Em quais aspectos? Em todos, seja nas questões pedagógicas, seja nas questões comportamentais, seja nas questões emocionais, o nosso fazer, o nosso trabalho, ele tem, assim, por finalidade, apoiar o avanço do aluno, certo? E também de oferecer informações e orientação na construção desses documentos que não poderia deixar de ser, porque eles fazem parte da legislação, né? Então, e não é só por isso, é muito interessante, porque às vezes a gente pensa nesse sentido, né? Ai, tenho que fazer papel, burocracia, só porque ele está na legislação. É uma inverdade, porque são papéis de apoio, são papéis assim que dão sustentabilidade para o nosso trabalho, apoiam o nosso trabalho. Eu digo que ele é a válvula propulsora para que o nosso trabalho avance. Então, quando eu faço um planejamento, quando eu faço um plano de trabalho para o aluno, seja ele da educação especial ou não, né? O que acontece? Eu estou me detendo às habilidades que o educando precisa, não é verdade? Então, daí o objetivo de construir e de oferecer. Então, eu construo um trabalho sólido através do oferecimento de informações. Vamos lá, Rô? O conteúdo não poderia ser diferente, né? Ele trata em específico, hoje, no caso, lembrando que nós temos a TPC só de 45 minutos, porque depois este trabalho deve ser desdobrado, deve ser feito em desdobramento na escola, né? Por vocês, professores, por vocês, professores coordenadores, e toda a equipe, né? Então, nós vamos tratar da avaliação inicial, o anexo 1,
do plano de atendimento individual, que é o anexo 2, e da atividade adaptada, que é o anexo 3. Documentos esses que, como eu falei, norteiam, né? Dão a propulsão para que o desenvolvimento das habilidades do comportamento adaptativo se elevem, tá bom? Próximo, Rô. Então, para isso, eu acho bacana a gente fazer assim uma breve relembrança aqui da pessoa com deficiência. Já começando com o termo, por exemplo, que é um termo atualizado. Então, este termo ele está, inclusive, na Lei Federal 13.146, que é pessoa com deficiência. Então, não é assim, portador de deficiência, porque ninguém porta uma deficiência. Eu porto o meu celular, eu porto o meu relógio hoje, amanhã já não porto mais, eu porto os meus óculos agora, amanhã eu posso não ter mais os óculos e usar uma lente, então eu não porto nada, e principalmente uma deficiência, ninguém porta, né? Porque se eu portar, eu tiro. E a necessidade especial também, né? Especial, todos somos. Meu filho é especial para mim, o meu amigo que está aí hoje é especial para mim, o meu amigo Rodrigo, que está nos amparando aqui, está nos dando suporte, é meu amigo especial. Os meus amigos do núcleo pedagógico são especiais. Então, o deficiente não tem nada de especial nesse sentido, a não ser que ele seja uma pessoa especial para você, indiferentemente da deficiência, ok? Mas vamos lá. Então, nós temos aí a pessoa com deficiência, o PCD, que são as deficiências físicas, as deficiências auditivas, a deficiência visual e a deficiência intelectual. Nós temos o transtorno do espectro autista, que é o TEA, e temos as altas habilidades ou superdotação. Eu já ouvi em alguns momentos alguns colegas falarem altas habilidades e superdotação, mas não é ou uma ou outra situação, entendeu? Altas habilidades ou superdotação, ok? Vamos lá para frente, Rô. Então, considerando o público-alvo, que é da educação especial, que, na verdade, na maior parte delas, é o aluno com deficiência, são os que apresentam as limitações, sempre associadas a uma ou mais deficiências de uma determinada área de habilidade adaptativa. Então, por exemplo, assim, se eu tiver um aluno que ele tenha uma deficiência apenas numa habilidade, eu tenho assim que ter um conhecimento bem pertinente a respeito daqueles 10 itens que são apresentados no anexo 1, que é onde está expressado na instrução CEGEB de 2015, tá? Então, nós temos que ficar atentos a isso. Vamos para frente, Rô. Quais são essas habilidades do comportamento adaptativo? É a comunicação, o autocuidado, a vida no lar, habilidades sociais, o desempenho na comunidade, independência na locomoção, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Então, para o aluno, principalmente da deficiência intelectual, ele tem que ter um comprometimento em uma dessas 10
mas 2, nunca menos que 2. Então, por exemplo, ele tem dificuldade na comunicação e nas habilidades acadêmicas. Então, pós feita uma avaliação pedagógica deste aluno, aí nós vamos tratar de dizer qual é o diagnóstico desse aluno. Eu não estou falando diagnóstico da área da saúde. Bem, veja bem, nós estamos falando aqui de comportamento adaptativo para alunos deficientes, ou às vezes não. Também nós temos os alunos com transtornos e distúrbios, que a gente tem que estar pensando bem. Mas são esses 10 itens aí, dos quais nós temos que ter bastante clareza, bastante pontualidade, segurança e firmeza para poder eu avaliar o meu aluno, né? Eu estou fazendo avaliação de entrada. Nós já estamos encerrando, na verdade, a primeira semana de março já foi, estamos aqui na segunda semana de março, então já deu tempo de nós termos pelo menos iniciado, porque uma avaliação, principalmente a do porte, que é a nossa, não é feita em apenas uma aula nas horas de atendimento. Requer um tempo mais preciso, um tempo mais refinado, para que aconteça, de fato, as intervenções posteriores necessárias, que vai, assim, condizer com o que é melhor para o aluno. Então, para frente, Rô, vamos lá. Então, olha só, então nós estamos falando, aqueles 10 itens, eles entram aqui nessa avaliação inicial. Tamanho é este documento, por isso eu digo que não é possível em uma aula de 45 minutos. Muitas vezes não em 2, muitas vezes não em 3. Então, nós temos que ter, assim, um olhar para fazer uma avaliação coerente. E, independente de eu ter um laudo médico, eu tenho que fazer esse trabalho de investigação, porque a avaliação nada mais é do que uma investigação. Então, por exemplo, lá, na avaliação inicial, vem os dados gerais, então você vai colocar tudo a respeito do aluno, a escola dele de origem, que é a escola regular, você vai colocar o nome completo dele, vai colocar o ano em que ele se encontra, ano série, data de nascimento, a escola polo em sala de recursos, se ele está fazendo ou não, né? E as intervenções como segunda instância na interação afetiva, social e familiar. Veja que logo de início vem assim, histórico do aluno, anamnese. Todo documento nesse sentido, ele tem que ter, assim, uma autorização dos pais, por exemplo, para estar sendo repassado, para estar sendo divulgado. Então, não é assim, a gente não entrega uma avaliação inicial sem ter, assim, né, uma autorização, eu não diria uma autorização escrita dos pais, mas aquela primeira autorização que nós fazemos lá, que ela é mais chamada de autorização de imagem, lá nós acrescentamos também a autorização dos trabalhos, tudo para finalidade pedagógica. Então, aí, olha, histórico do aluno, anamnese. Muitas vezes eu percebi e ouvi dizer assim que a anamnese, se o aluno ele já foi encaminhado para a sala de recurso e ele já apresenta um laudo médico com um determinado CID, para que então que eu vou fazer a anamnese? Não é verdade. A anamnese nos dá também suporte, porque se você voltar lá nas 10, volta um pouquinho, Rô. Volta um slide, Rô. Veja, se você vir aqui no terceiro comportamento adaptativo, vida no lar,
Como é que você vai saber como que o aluno se comporta na vida no lar? Se ele é colaborativo com a mãe, nas questões de guardar os seus próprios objetos, dele, por exemplo, arrumar sua própria cama, se ele já tem habilidade para enxugar uma louça, salvo pensando sempre na idade do aluno. Uma criança de 6 anos, por exemplo, às vezes não pode enxugar ainda copos, pratos, que pode acontecer acidentes domésticos, e não é isso que nós queremos. Mas ele tem condição, por exemplo, de guardar todos os brinquedos dele numa caixa. Então, essa é a vida no lar. Então, como é que eu vou saber isso na escola? Nós vamos saber, nós temos essa condição, nós podemos, a sala de recurso, ela é bem ampla, e ela não tem, assim, um número elevado de alunos, no máximo 7 por turma. Isso significa que nós podemos fazer simulações. Então, nós vamos ver se o aluno tem condição de varrer a sala, se ele não tem. Mas tudo isso eu consolido com o quê? Com aquilo que eu estava falando, com a anamnese, né? Então, eu acrescento aquilo que a mãe me deu de informação. E aí eu vou fazer o quê? A verificação desta informação quando eu faço a simulação na sala de aula e o aluno tem a possibilidade de levar os materiais dele para o armário, de pegar os materiais dele do armário, que ele possa varrer a sala, porque, de repente, ele não vai ser varredor da sala, lógico, mas se fizermos uma atividade onde requer recorte, picar papel, toda essa bagunça, então cabe a nós, professor e alunos, arrumar aquilo que nós bagunçamos, não é verdade? É dever dele cuidar daquele espaço dele, certo? As habilidades sociais... Pode passar, viu, Rodriguinho, para os próximos. Então, aí nesse segundo item fala das expectativas da família. O que é que os pais esperam, por exemplo, de expectativa do trabalho da sala de recurso para com o filho dele? Lembrando que ele entrega o bem maior que ele tem, que é o filho, aos cuidados nosso de professor, entendeu? Então, nós temos que ter, assim, esse conhecimento da expectativa da família, né? Do que ela anseia para o filho dela. Nós temos que conhecer, por exemplo, os antecedentes de atendimento de outra natureza. A criança ela chega lá com um CID qualquer, com um laudo qualquer, só que lá não está falando, por exemplo, que ele faz um acompanhamento com a fono, que ele faz um acompanhamento com a TO, com a terapia ocupacional. Então, daí a importância de fazer esse histórico. Esse histórico é a memória, é o relembrar. E mais, como é que foi a gravidez da mãe, como é que ele se portou no nascimento, chorou, não chorou, são indícios que vai nos dar apoio para ter conhecimentos prévios do aluno, certo? Vamos lá, Rô, para frente. Olha, por exemplo, um dos itens da avaliação que nós, professores especialistas, temos a responsabilidade de fazer é a comunicação. Aí eu já observei assim que alguns relatórios pedagógicos, alguns anexos, vem só assim, comunicação. O que o aluno faz? Ele fala. Como assim ele fala? Só isso? Ele fala de que maneira? Ele fala verbalmente, ele se comunica através de gestos, ele expressa bem as palavras, ou ele faz só expressão facial e corporal, né? Então, eu tenho que ser clara naquilo que eu estou avaliando do meu aluno. Ele elabora frase estruturada, com lógica, com começo, meio e fim. Ele consegue, por exemplo, dar um recado, ele consegue chegar até a coordenadora, você dá uma informação para ele, olha, por favor, meu querido aluno, leve este livro até a coordenadora X,
E aí você vai ter, por exemplo, indícios de se ele, primeiro, chegou até lá corretamente, se ele entregou o livro e se ele voltou. Tudo isso pode até ser combinado com alguém da escola, não é verdade? Então, vamos para frente, Rô. Aí vem o cuidado pessoal. Tudo aquilo que a mãe fala na amnese, tudo que ela nos propor, nós vamos ter anotado. E, em contrapartida, nós vamos usar o espaço escolar para ver como que é esse cuidado pessoal dele. Puxa vida, eu vou ver se ele sabe lavar as mãozinhas após o lanche, após ter ido ao banheiro. Eu vou saber se ele sabe escovar os dentes, se ele consegue segurar a escova adequadamente, se ele limpa o local dele de trabalho ou se ele deixa aquilo tudo sujo. Então, vamos pensar, o ambiente limpo também faz parte do cuidado pessoal, porque para ele trabalhar bem, o espaço dele tem que estar resguardado. E isso cabe, claro, ele tem que encontrar o ambiente limpo, então ele tem que deixar o ambiente limpo, como nós falamos. Então, faz parte de um cuidado pessoal dele, né? Limpar o ambiente dele. Nós temos equipamentos, por exemplo, nós temos materiais pedagógicos que nos auxiliam na situação de vestir-se bem, de poder abotoar bem uma roupa, de subir e descer um zíper adequadamente, de amarrar o tênis. Então, nós temos tudo isso aí. Se alimentar. Maioria das nossas escolas, elas têm o balcão térmico, então ela muitas vezes deixa que o aluno se serve, ou então, dependendo da escola, ela faz com que o funcionário sirva-o, mas ele tem condição de se servir, se for necessário. É sempre bom deixar uma brecha assim para que ele faça essa ação para nós conhecermos. Não precisa ser todos os dias, mas naquele momento em que você vai avaliar este item de cuidado pessoal. A vida no lar nós já falamos lá atrás. Então, por exemplo, ele guarda seus próprios objetos, ele consegue fazer alguma atividade dentro da casa que colabora com as tarefas domésticas, né? Então, já falamos, você vai somar aquilo que a mãe falou na anamnese, mais aquilo que você vai fazer. E olha, tem uma situação bem bacana aí, que a gente pode estar fazendo também para constatar essa vida no lar. Você pode combinar em algum momento com a merendeira, dado a posição da equipe da equipe gestora, para utilizar a cozinha para fazer uma determinada atividade, um preparo de alguma coisa muito simples, para você observar se ele tem esse comportamento adaptativo ou não. As habilidades sociais, aí é muito importante o quê? O aluno sabe que se estiver acontecendo alguma coisa, se estiver pegando fogo em algum lugar, ele sabe para que número ele deve ligar, que contato, a quem ele deve se reportar. Então, isso é a habilidade social. É quando ele estabelece vínculo em alguma, aliás, da comunidade, né? Eu pulei. Estava falando da comunidade. Então, ele conhece os direitos, ele conhece os deveres dele na comunidade, então ele sabe quando está acontecendo alguma coisa, como eu falei, um acidente, está pegando fogo, de que maneira que ele daria conta deste imprevisto, né? Ele sabe ligar para algum número de urgência, e aí, voltando lá nas habilidades sociais, a relação que o aluno tem com o grupo dele, com a família dele, que formas de relação que ele tem, com quem que ele estabelece o maior vínculo, né? Na verdade, é uma questão até de ele tem assim segurança, com quem ele tem maior segurança, com quem que ele criou um vínculo maior, né? Ele tem liderança aí nas brincadeiras, nos jogos, nas atividades.
ele tem liderança, por exemplo, ele sabe se defender numa situação onde aconteceu uma situação verbal, ele sabe dar uma devolutiva, ele tem uma autocrítica no desempenho. Para frente, Rô. O próximo. Na independência, na locomoção, ele sabe, ele se desloca da casa dele para ir para a escola sozinho ou não? Eu tive alguns alunos com deficiência intelectual que foi orientado para ele o caminho casa-escola e ele fazia sozinho. Muitas vezes eu me pus na porta da escola e falei, a senhora vai ficar lá na ponta da rua, lá em cima. Porque a gente trabalhava ali no Canhema, tem uma relação, né, de locomoção, então eu falo, eu vou ficar olhando ele daqui e a senhora vai receber o seu filho lá em cima. Então, são situações que a gente vai observar essa independência dele na locomoção, tá certo? Saúde e segurança, ele tem independência, ele tem autonomia para cuidar da própria saúde, para administrar um medicamento, por exemplo, ele estava meio febril, aí a mãe resolve mandá-lo para a escola, só que aí ela manda lá com o conta-gotas, se a febre não baixar, você pinga tantas gotinhas, desde que ela faça um documento escrito para você, né? Então, ele sabe preservar a vida dele e a do outro, ele sabe quando o amiguinho está subindo num determinado lugar que pode cair, ele pode já fazer a observação, olha, aí não. Então, são situações que a gente tem que estar atento. Outra, e a mais complexa, que é a habilidade acadêmica, porque os outros comportamentos, nós temos oportunidade de avaliar a cada situação. Tudo que o aluno fizer, para nós, tem que ser como uma avaliação. Se ele falou alto, se ele falou baixo, se ele sorriu, se ele chorou, se ele brigou, se ele veio cabisbaixo, tudo isso, para nós especialistas, tem que ser de apoio para observar o comportamento do aluno. As habilidades acadêmicas, elas são mais enfáticas, precisam ser mais pontuadas. Então, nós temos aí uma relação de situações que vai desde o interesse pela realização da atividade, o tempo que ele fica na atividade, até chegar à atividade concreta. Então, depende do objetivo que eu tenho para o momento. Então, neste anexo 1, neste documento, vem descrevendo bem bacaninha, bem pontual, cada habilidade acadêmica que o aluno deve ter. Pode ir para frente, Rô. Rô, já é 15h15? Meu Deus do céu, Rô. Nossa, Rô, ainda falta aí um tempão. Então, olha lá, as habilidades sensório-motora é uma situação que eu, enquanto especialista, preciso observar, se ele tem conhecimento do esquema corporal, de equilíbrio corporal, se ele tem percepção da memória, da visão, da percepção auditiva, gustativa, tudo são situações em que eu devo conhecer do meu aluno, daí a palavra-chave, conhecimentos prévios. E isso vai se tornando assim, vai evoluindo ao prazo que eu vou avaliando. Então, até eu chegar de fato, por exemplo, na linguagem e comunicação, em linguagem e comunicação, que é a escrita e a leitura. Meu aluno conhece as letras, conhece o próprio nome, não conhece, quais intervenções que eu tenho que pontuar para isso? Raciocínio lógico, meu aluno conhece, tem conhecimento dos numerais, ele nomeia o número, ele associa, por exemplo, a quantidade ao número dado a ele, né? Ao numeral dado. Vamos para frente, Rô. Ele faz seriação, ele faz classificação, então isso tudo é muito importante. No lazer,
ele manifesta algum interesse, alguma preferência por determinadas atividades? Lembrando que nós vamos ter aí o jogo de xadrez, e que o nosso aluno inclusivo não pode ficar de fora. Todos devem participar, não é verdade? Senão, nossa escola não seria uma escola inclusiva. Olha, esse último, que é o trabalho, eu acho ele assim fantástico, porque como é que eu trabalharia questões de interesses profissionais com uma criança de 6 anos? Como? Simulando dentro da sala de aula, utilizando o nosso computador como recurso, como apoio. E aí eu já articulo com o projeto de vida, o projeto que aquela criança tem, o que ela pensa para o futuro dela, que cabe a nós estarmos assim articulando esse trabalho na sala de aula. Próximo, Rô. Aí vem o pai. Poxa vida, o que é o pai? É o plano de atendimento individualizado, é o anexo 2. Olha, mas como é que eu faço isso? Muito simples. Depois de que eu fiz tudo aquilo lá no meu anexo 1, depois de que eu observei tudo que o meu aluno sabe, então eu já sei com propriedade o que ele sabe, o que eu vou fazer? O meu plano de atendimento. Eu tenho que fazer, eu tenho que pontuar as intervenções que eu vou fazer para o meu aluno. Então, eu vou falar em que intensidade ele necessita de determinado apoio. Médio, prazo longo, médio, curto. Então, com que intensidade? Um grau mais elevado, ele precisa mais rapidez naquele sentido? Eu vou indicar, por exemplo, quantas vezes na semana eu vou atender o meu aluno. Existem alunos, por exemplo, vocês sabem mais do que tudo na vida, sabemos, né, que tem alunos que um atendimento por semana já faz uma grande diferença, mas tem aquele aluno que precisa de 3, 4, 5 atendimentos para que ele desenvolva as habilidades ainda não consolidadas, né? Eu vou fazer a descrição dessas habilidades desenvolvidas no aluno com base no anexo 1, e vou descrever as habilidades a serem desenvolvidas. Então, aquilo que ele sabe, eu registro através do meu anexo 1. E aquilo que ainda preciso desenvolver com ele, eu vou colocar como habilidades a serem desenvolvidas. Ok? E aí eu vou citar as estratégias que eu vou fazer, as atividades, as observações relevantes são muito importantes, e quem assina esse documento é o professor especializado e o coordenador. Na falta de, importante que seja o diretor da escola, a equipe gestora, ok? Vamos para frente, Rô. Aí vem uma situação que muitos questionam, né? Eliana, você tem sugestão de currículo adaptado? Que currículo adaptado que eu dou para um aluno que está na sala regular? Lembrando, eu só quero fazer aqui um adendozinho, porque às vezes acontece isso. Quando eu falei lá atrás da nomenclatura do aluno pessoa com deficiência, e que nós estamos eliminando aquelas questões de necessidade, de especial, nós também temos que ficar atento à educação especial e à educação inclusiva. Eu preciso falar isso, isso é muito importante. O quê? A educação especial, ela é uma modalidade de ensino. É como se fosse o ciclo 1, é como se fosse o ciclo 2, é como se fosse o ensino médio, é como se fosse o EJA, ensino de jovens e adultos, é como se fosse o quilombola. Então, é uma modalidade de ensino. Quando eu falo de inclusão, a inclusão ela pensa em todos os alunos elegíveis da educação especial ou não.
Entendeu? Porque nós temos outras situações na sala de aula. Nós temos transtornos, nós temos distúrbios, que não chegam a ser uma deficiência, sem contar os alunos que trazem dificuldade de aprendizagem, entende? Então, a gente tem que saber, é muito difícil... Só um minutinho. ...45 minutos faz você falar rápido demais, né? Então, é muito difícil quando você escuta uma situação assim, a coordenadora perguntando quantos alunos você tem mesmo lá no 5º ano A, aí o professor responde, eu tenho 29 alunos e um de inclusão. Não está correto. Por quê? Porque inclusão é para todos. Todos os alunos estão inclusos na sala regular. Agora, você pode ter um aluno nesta sala deficiente, e a deficiência não o faz mais nem menos fora de uma inclusão, percebe? Então, nós temos que ter esse feeling e esse refinamento para tratar com coerência, inclusive a nomenclatura, mas saber com precisão o que significa. Então, lembrando, retomando, olha, educação especial, ela é uma modalidade de ensino. A educação inclusiva, ela é aquela que abrange todos os alunos, todos os elegíveis da educação especial e afins, todos os outros. Aí, registro da adaptação curricular. Então, o professor chega, professora Eliana, como é que eu faço uma adaptação curricular para o meu aluno que não sabe ler e escrever? Aí a gente questiona assim, mas é isso que ele não sabe? Ele não sabe ler e escrever? Ponto final? Ele não sabe, por exemplo, jogar um quebra-cabeça, ele não sabe, por exemplo, você já tentou desenvolver a memória visual dele com o jogo de... como é que chama? Das 2 pecinhas lá? Meu Deus do céu, me fugiu o nome do jogo. Enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Então, são, às vezes, situações que me mostram que o aluno tem conhecimento de determinadas coisas, jogo da memória, né? O aluno me mostra que ele tem conhecimento e que ele desenvolve bem, que ele tem memória visual, que ele tem memória auditiva. Então, eu vou desenvolver atividades. Tudo bem, ele não sabe ler e escrever, mas ele sabe pintar as cores. Se você falar para ele assim, me identifica aqui nesta atividade, qual aluno que tem mais balões? E aí você apresenta uma atividade e ele então vai ter que contar os balões. Ele vai pintar o aluno que está portando na mão mais balões. Significa o quê? Que ele já tem conhecimento prévio. Então, esse registro de adaptação curricular, ela está assim, muito enclausurada, ela está muito assim... Porque tem que pôr no papel, o professor fica preocupado com isso. E não é... Se ele tiver conhecimento do que aquele aluno sabe, ele vai poder fazer uma boa atividade adaptada com o tema que ele está trabalhando. Então, olha que simples, não vamos nos atentar ao cabeçalho lá em cima, vamos nos atentar aqui ao que eu vou descrever. Eu vou tratar da expectativa, da aprendizagem trabalhada na aula, para aluno com deficiência intelectual ou TEA. Então, qual é a expectativa para esse público? E qual é a estratégia e atividade trabalhada na aula para o aluno com deficiência? Então, eu tenho a expectativa trabalhada na aula, significa para todos, e a expectativa que eu tenho só para aquele grupo de alunos, só para aqueles 2 ou 3 que têm um transtorno, que tenham uma deficiência. Então, o que eu espero que ele faça dentro do tema, da disciplina que eu estou propondo lá em cima? Então, se eu vou produzir um texto, eu vou trabalhar um texto jornalístico no 5º ano, por exemplo,
O que é que eu espero que o meu aluno com deficiência faça? E o que é que eu espero e o que é que eu vou trabalhar para a sala? Então, se eu souber o que o meu aluno sabe, eu sei o que eu vou pedir para ele e eu sei que estratégia que eu vou oferecer para ele. Eu posso oferecer a estratégia para toda a sala, ele estar interagido nessa estratégia, mas sentado numa dupla produtiva. Então, enquanto um faz uma situação, este meu aluno com deficiência fará outra. Temos dificuldade? Eu sei que temos. Nós temos, assim, alunos com comportamentos bastante estereótipos, principalmente no que tange ao aluno autista. Mas isso daí, a gente, aos poucos, com a rotina de trabalho, nós vamos resgatando. Foi muito difícil essa parada de 2 anos por conta da pandemia. E os alunos tiveram uma situação. E agora, muitas vezes, essa situação pode interferir na aula, mas não interfere na aprendizagem dele. Pode passar para frente, Rô. Que recursos que eu tenho para poder colaborar com o meu trabalho de realização do plano de atendimento individualizado e para o aluno deficiente que está na sala de recurso. Que está na sala regular. Tudo que nos faz observar o empenho do aluno em relação aos 3 aspectos que, para mim, são os mais importantes, que é o aspecto social, comportamental e pedagógico, estão pautados em recursos que me favorecem eu preencher o anexo 1 e o anexo 2. Agora vem aquela pergunta fatídica, né? Mas quem é que faz o anexo 1 e quem é que faz o anexo 2, o 3? O anexo 1, quem faz é o professor da sala de recurso, professor especialista, e o anexo 2 também. Porém, deve ser articulado, principalmente em ATPC, este momento entre o professor da sala regular e o professor da sala de recurso. Os dois têm que dialogar entre si, eles devem articular para que o aluno, porque nós só temos, o aluno é o mesmo, aquele que está lá na sala regular e o que está na sala de recurso. Então, os dois falando na mesma língua significa que vamos poder fazer o nosso melhor para o aluno público-alvo da educação especial e inclusiva. Próximo, Rô. Refletindo, em que momento faço o registro do anexo 1? Qual o objetivo deste? Eu acho que, diante a tudo que nós falamos aqui, primeiro, a qualquer época do ano, eu faço avaliação do aluno. Fazer o anexo, que é o papel em si, eu faço 2 vezes no ano, que é no final do primeiro semestre e o final do segundo semestre. Quando eu faço no primeiro, consequentemente, eu estou tendo indícios para fazer o meu anexo 2, que é o plano de atendimento. O 2, qual a finalidade do anexo 2? É aquele momento único, é lá que eu vou pontuar a minha intervenção para que aquele aluno desenvolva as habilidades ainda não consolidadas. E é assim que se constrói o PAI, não é verdade? Olha lá no 3, a quem cabe a responsabilidade da construção do anexo 1? Aí é uma questão de tratarmos de todo o nosso público. Aí vem a inclusão. Quando nós estamos dentro da sala regular, é o professor da sala regular que constrói o anexo 3, por aquela razão que eu falei, que expectativas que ele tem para a sala, para o grupo, e que expectativas ele tem para o aluno deficiente. Que atividade ele vai dar para o aluno, que estratégia ele vai desenvolver com o grupo e que estratégia sobre aquele mesmo tema ele vai desenvolver para o aluno.
qual a sequência da construção desses documentos? A partir do momento que eu conheço o que meu aluno sabe. Próximo, Rô. Nossa missão de ensino. São as atividades, são as avaliações, são os objetivos e o feedback. É isso que nós temos sempre de importante. Uma situação depende da outra. Eu dou uma atividade com objetivo, eu avalio e eu dou um feedback. Aquilo não foi o suficiente, eu avalio novamente com outras atividades, com outras estratégias. Próximo, Rô. Nossa missão e visão. Missão, não deixar nenhum aluno para trás, oferecendo o máximo de oportunidades. Nossa visão, escola inclusiva para todos. Próximo, Rô. Estamos acabando, Rô. Nossos valores. Lealdade, fiabilidade, eficiência, compromisso. Para quem? Único e exclusivamente para o aluno. Nós estamos por ele. É por esta criança que nós estamos aqui. Então, nós temos que fazer o nosso melhor. Próximo, Rô. Muito obrigada. Agradeço a presença de todos. Quer dizer que ainda vai acontecer, né? Em caso de dúvida sobre essa atividade, sobre essa ação, sobre esse ATPC, vocês vão nos encontrar na diretoria de ensino, ok? Próximo, Rô. Recursos alternativos. Então, muitas das nossas falas aqui, nós teremos para o próximo encontro como recurso alternativo, ok? Muito obrigada, estamos aqui para tudo que vocês precisarem. Um forte e grande abraço.